ir aberta ali, né? Não sei se... Não, está lá embaixo, parece. Tá. Passou por ali no carnaval. O homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. A multidão o levará para o cemitério, mas de lá pra frente o caso é mais sério, não terá ninguém para o acompanhar. Sabia que depois da morte segue-se ao juízo, não se preparou quando era preciso adorar a Deus e abster-se do mal. Agora não adianta prece nem Ave Maria, e não aguardar para o último dia, a condenação do juízo final. Que adianta a riqueza e a muita fama, se aos olhos de Deus está jogado na lama, espiritualmente não enxerga luz. Que adianta a alta posição do homem, se o seu pecado dia a dia o consome, fazendo ficar distante de Jesus. Adianta ter tudo que o mundo oferece, se tudo aqui mesmo um dia perece, ainda no inferno pode lançar. Procure enquanto é tempo aceitar a paz, se morrer perdido não terá jamais a oportunidade para se salvar. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu antes que se decida aceitá-lo e sempre obedecer. A Bíblia afirma que há 2 caminhos eternos, um leva ao céu e outro ao inferno, onde o bicho nunca irá morrer. Será que depois de ouvir este duro recado, continuarás na vida de pecado e a salvação não te interessar? Desculpe, eu não tenho nada com o teu viver, estou cumprindo ordens, este é o meu dever, a pura verdade a todos falar. Amém. Queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Vamos ficar de pé e vamos iniciar o trabalho do Senhor desta noite com uma oração. Senhor meu Deus, meu Pai que está nos céus, querido e amado Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, grande Deus, eterno Pai, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de verdade. Jesus querido, nos ajude, nos guarde e nos purifique. Fala conosco. Abençoa os teus servos que estão vindo a caminho. Deus nos ajude, Deus, a te servir, a te adorar em nome de Jesus. Amém. Tomar assento, nós vamos louvar a Deus com o hino da harpa cristã, o hino de número 10. Eu estava esses dias meio preocupado e triste, mas depois da palavra que a irmã Claudiane ela nos deu, que a gente está muito ansioso por igreja cheia. E a palavra que Deus usava, uma pessoa para o evangelista, dizendo a ele que esta igreja que tem poucas pessoas, mas é uma igreja que as pessoas que estão aqui são usadas pelo Espírito Santo. Isso é que é importante. Aleluia. É saber que nós estamos agradando a Deus. Vamos louvar a Deus
com o hino de número 10 da nossa harpa cristã. Tempo certo, Deus vai fazer acontecer. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, o Pai eterno, cujo trono é o céu. O universo lhe pertence. Glória sim ao nosso Deus. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó Redimido, pois teu sangue limpa o pecado. Glória, 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 Filho muito amado, que merece o louvor. Demos nós ao teu nome, ao Cordeiro, ao nosso Deus. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó Redimido, pois teu sangue limpa o pecado. Demos nós ao Santo Espírito e o louvor por seus dons, por sua graça tão imensa. Glória a Ele é bom. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dá-lhe glória, ó Redimido, pois teu sangue limpa o pecado. Glória, glória, Pai. Glória, glória ao Pai bendito. Glória, glória a Jesus. Glória dai ao Santo Espírito, ao Deus Trino e nossa luz. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dá-lhe glória, ó Redimido, pois teu sangue limpa o pecado. Aleluia, glórias ao nome de Jesus Cristo. Vamos louvar a Deus, querido, de número 18 da nossa harpa cristã. Hino de número 18. Graça nova eu proclamar hoje ao mundo pecador, doce nova revelação.
louvar a Deus com o hino de número 15. Acaba de ouvir esse hino, né? Eu via muito quando aleluia, glória a o Deus. irmão Desi estava aqui. Mas vamos louvar a Deus com ele. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas no céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé eu os olhos abri e agora me alegro em sua glória. Eu ouvia falar desta graça sem par, e do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me vi converter e não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé eu os olhos abri e agora me alegro em sua glória. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro dele achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua glória. Quantidoso então esse meu coração, conhecendo excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua glória. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos louvar a Deus com mais um hino, querido. Aleluia, glórias ao nome de Jesus Cristo. Ele está aqui Glória a Deus. nesta noite e fala conosco. Tem pessoas Aleluia, Jesus. que muitas vezes diz assim: eu não vou, quero ver acontecer o culto. Oh, glória a Jesus. Mas Deus é Aleluia, surpresa em toda a meu nossa Deus. vida. Glória a Deus. Glória
O de número 75, Deus é surpresa na nossa vida. E tem 30 da nossa igreja, irmãos, que vão se surpreender com o que Deus Ele vai fazer por nós. Aleluia. Tentado não será, ceder é pecar. Vai, ouve, mas dobre, terá triunfal. Coragem ao crente, Deus tenta o teu mal. Deus pode livrar-te de queda fatais. Em Jesus tem a palma da vitória, minha alma, e também doce calma, pelo sangue da cruz, evita o pecado, cura granada. Deus dá quem serve, num corpo exaltar. Não manche teus lábios com impurações, defende tua alma dos vícios atroz. Em Jesus tenta palma da vitória, minha alma, e também doce calma, pelo sangue da cruz. Ser manso e benigno, qual morto a fé, da rocha eterna, firma tua fé. Verás é teu Cristo, e Deus é teu ser. Espero a coroa, tu podes vencer. Em Jesus tenta palma da vitória, minha alma, e também doce calma, pelo sangue da cruz. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma, pelo sangue da cruz. Aleluia, glórias ao nome de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, querido, para procedermos com a leitura da palavra de Deus nesta noite. Deus é grande. Toma, Gabriela. Deus é grande, é poderoso e faz coisas grandíssimas, irmãos, na nossa vida. Aleluia. Deus, Ele tem me inquietado numa palavra desde ontem à noite. Aleluia. Ele tem dito que está no controle. Eu creio. Do irmã Isabela, Deus está no controle. Às vezes a gente pensa que as coisas dão tudo dando errado. Aí Deus diz: epa, é eu que controlo, é eu que determino, é eu que digo a hora, é eu que digo o momento, é eu que digo tudo. E Ele tem me dito esta palavra: eu estou no controle.
Aleluia. Vamos ler um texto bíblico, irmãos, para a meditação nossa da igreja, no livro de São Marcos, o capítulo de número 4, e o versículo de número 35. Certo? Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35. Os irmãos orem para Deus nos dar condição para nós comprarmos um ar-condicionado, irmãos, pelo menos 2 ar-condicionados para colocar nessa igreja que o tempo mudou. Antigamente fazia friozinho, né? Antigamente ninguém queria saber de ventilador. Hoje a gente não quer saber nem de ventilador, quer saber do ar-condicionado, porque nem os ventiladores estão vencendo. Mas, irmãos, olhem, Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 4, e o versículo de número 35. Mas Deus vai nos abençoar, querido. A gente vai ter cerâmica, a gente vai ter ar, a gente vai ter templo, a gente vai ter tudo, para a glória de Deus. Diz assim o texto sagrado: e naqueles dias, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra banda. Eles, deixando a multidão, levaram consigo, e ele, deixando a multidão, o levara consigo. Aleluia. E eles, deixando a multidão, e levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de ventos, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Ele estava na popa dormindo, sobre uma almofada, e despertaram-lhe, dizendo: mestre, não se tardar que perecemos? Aleluia. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Vamos estar orando, irmãos, apresentando os enfermos. Onde nós tivemos uma perda, que a nossa irmã Alicia, que estava orando por ela, Deus achou por bem de levá-la para perto de si. Mas os irmãos orem, pois ela tinha uns 20 anos, talvez menos do que isso. Escute isso que eu vou falar. Eu quero que vocês olhem para mim e escutem isso que eu vou falar. A morte de Alicia, ela vai deixar uma consequência muito grande para algumas pessoas que contribuíram muito para que isso acontecesse. Alicia, eu tive o prazer de conhecê-la desde pequenininha. Ela terminou os dias na casa da tia, mas foi uma menina que no momento que mais precisou, ela não teve o apoio de ninguém, pois a mãe não pôde cuidar dela, desprezou. Aí houve um problema na casa da avó, ela não pôde ficar na casa da avó e terminou seus dias na casa da tia. E desde ontem isso tem mexido muito comigo, porque Deus tem me feito
sentir. Eu quero deixar isso registrado hoje. E consequências seríssimas virão para aqueles que podem ajudar e não ajudaram. Amém? A gente não evita a morte ela quando vem leva, mas o que a gente puder fazer para que, quando isso acontecer, a gente tenha contribuído para alguma coisa, a gente faça. Eu, mesmo ela não sendo da nossa igreja, mas ainda eu a visitei por 2 vezes. Outras vezes que fui visitar, ela não estava com condições de receber visita, mas fiz a minha parte enquanto pastor, enquanto amigo. Aos irmãos, olhem, principalmente pela mãe da irmã Alicia, para que Deus ponha um freio na vida daquela mulher, que foi uma pessoa que ela muito precisou e ela não teve ao seu lado. Amém? Tem outro que está me deixando muito bravo, eu não sei porquê, mas é assim mesmo. Glória, Senhor meu Deus, meu Pai que está nos céus, querido e amado Deus, eu venho te agradecer, ó Deus, por tudo quanto tem feito, por tudo, ó Deus, o quanto o Senhor tem operado. Deus, eu quero te apresentar, ó Deus, a vida, aleluia, daqueles que estão enfermos, a nossa irmã Elaine, ó Pai amado, e todos quantos que estão enfermos. Meu Deus, meu Senhor e meu Rei, eu venho te apresentar, ó Deus, a tua igreja, te apresentar o teu povo, te pedir, ó Deus, uma bênção toda especial para cada um de nós. Meu Deus, meu Senhor e meu Rei, meu Mestre, Criador de todas as coisas, Pai amado, seja com cada um de nós, nos ajude em tudo, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Eu quero pedir aos irmãos que, quando orarem, apresente o nosso irmão José Luiz, onde eu estive lá na casa dele, e o que Deus falou ali, revelou, não foram coisas fáceis, não foram coisas fáceis para a vida dele, mas todo mundo tem uma oportunidade de escolher. Irmãos, eu sou uma pessoa, eu digo isso como, não serve que venha para cá, eu digo isso como crente, nem como pastor, eu digo como crente que eu sou uma pessoa, irmãos, que entendo que quem faz a obra é Deus, quem faz acontecer é Deus. Eu não tenho poder de mudar a vida de ninguém, quem tem o poder de mudar é Ele. Porém, todavia, por enquanto, eu prefiro um crente fraco aqui dentro da igreja, porque um crente fraco aqui dentro da igreja, o carro vem na oficina, uma hora vai ser consertado, uma hora Deus trabalha. Então, tudo que os irmãos verem, ouvirem, só feito eu, que eu escuto, o que eu vejo, eu guardo para mim, eu jogo nos meus joelhos, e Deus tem atendido as minhas orações, e tem feito grandes coisas acontecerem. E quando você se sentir falado, criticado, levanta a cabeça, agora eu estou para servir e agradar aquele que me chamou para a obra. Amém? O resto deixa com Deus. Nós vamos orem pelo irmão José Luiz, para que Deus faça algo grande e dê um livramento muito grande a ele, porque é um laço muito grande, muito bem preparado e arquitetado para destruir a vida dele, mas o recado eu dei a ele ontem. Amém? Vamos estar orando. As irmãs, né? As irmãs vão louvar a Deus, as mulheres do deserto estarão louvando ao nome do Senhor Jesus nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Está condenado. Olhando para ele eu sei
força, irmão, para fazer parar o sol. E mostra para o crente que ele não está só. Amém? Os irmãos olhem pelo irmão Rickson, o diácono Rickson. Ele ligou para mim esses dias que saiu um calozinho no pé dele e ele está sem poder calçar sapato. Então os irmãos sabem que ele tem diabetes. Então assim, é bom ele evitar. Causou uma ferida, a dificuldade de sarar é muito grande. Eu disse a ele que ficasse bom primeiro para vir para a igreja. Eu venho descalço, né? Descalço é mais difícil ainda. Tem que os irmãos olhem por ele, viu? Vamos ouvir a nossa irmã Beatriz. Ela está com a oportunidade também de louvar o nome do nosso querido e amado Deus, que é digno de honras e glória, e de todo a Ele honra, a Ele glória para todo sempre, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Santa Igreja da Paz sempre. Amém. Queria louvar aqui, vou deixar em Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Amor, glória a Deus. Aleluia!
tuas palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas que eu quero pra mim, daqueles que amam a ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu amor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu amor está subindo. Todas as coisas que eu quero pra bem, daqueles que amam a ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu amor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu amor está subindo. Glória a Deus. Aleluia! Glória ao nome de Jesus Cristo. Quando ele também está com a oportunidade de vir louvar o nome do Senhor Jesus Cristo nesta noite. Aleluia. Deus, aleluia. Glória a Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, quero dizer que estou feliz. Glória a Jesus, mais um domingo na presença do Senhor. Glória a Deus, quero agradecer a Deus pelos livramentos que Ele me deu, aqueles que eu vejo, aqueles que eu não vejo. Aleluia, o Senhor Ele tem cuidado de mim e tem cuidado dos meus. Glória a Jesus. Eu vou deixar aqui, glória a Deus, aleluia, o 121. Eleve meus olhos para os montes, de onde ouvirá o meu socorro? O socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Glória a Jesus, o meu socorro, glória a Deus, e o teu socorro nesta noite, aleluia, ele vem do céu, igreja. Aleluia, glória a Deus, porque o Senhor, só Ele pode, aleluia, fazer o impossível acontecer em nossas vidas. Aleluia, glória a Jesus. Tem vez, irmão, aleluia, você chega aqui, glória a Deus, com o coração aflito, glória a Deus, muito não dá nada pelo esse lugar, aleluia, mas só quero dizer que o Senhor está aqui, glória a Jesus, independente, aleluia, de quantidade, aleluia, mas o Senhor
Senhor, Ele é fiel. Aleluia, na sua palavra o Senhor fala, glória a Jesus, que onde tiver 2 ou 3 reunidos, e tiver falando no nome dele, Ele está no meio. Aleluia, aqui tem mais de um, de 2, e o Senhor está aqui. Eu creio que antes de eu chegar neste lugar, aleluia, o Senhor já estava, irmão. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Independente, glória a Jesus, de qualquer coisa. Aleluia, mas o Senhor é fiel, o Senhor é grande, Ele é poderoso e Ele faz como quer nesta noite. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa de usar para curar, deixa de usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa de usar para curar,
se o irmão for orar, me apresenta. Amém, irmãos, grato a Deus pela vida da missionária, a nossa irmã Cleide. Vamos ouvir também a missionária, a nossa irmã Isabela. Ela vai louvar a Deus e vai fazer a oração pelos irmãos que irão contribuir com dízimos e com ofertas para a casa do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Nós Glória a Deus. autorizamos o nosso pastor, vamos orar para criar um tipo de oferta para a casa do Senhor. Justo e eterno Deus, Senhor, neste momento, estamos gratos a Ti, Senhor, por esta tão rica oportunidade a qual nos concedeste para estarmos aqui, para Te adorarmos e bendizermos o Teu santo nome, Senhor. Eu Te apresento aquele que irá, Senhor, ofertar, dizimar. Ajuda, Senhor, aqueles que estão necessitando, Deus. Abra, Senhor, portas de emprego. Continua nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus.
Amém, queridos? Nós já vamos estar ouvindo a palavra de Deus com o nosso irmão Serafim. Eu digo irmão Serafim, pois a gente tem projetos para a vida do servo do Senhor aqui em Formoso. Ele lá no Recife, ele atua como auxiliar, mas eu não quero apresentá-lo aqui como auxiliar, pois é um homem que desde que a gente começou com esse ministério, que irmão Serafim ele está junto a nós, e todas as vezes que ele vem aqui para Rio Formoso, ele é membro da Assembleia de Deus Maranata. Amém. Mas a gente não pode classificá-lo com alguma coisa, pois Deus sabe os planos que nós temos para a vida do servo do Senhor aqui na Assembleia de Deus Maranata. A gente está orando para que Deus apresse esse dia, porém é um dos homens que Deus tem usado para abençoar esta obra. E se a gente está bem na fita, se a gente não deve a ninguém, porque esse homem de Deus, ele tem mantido a sua contribuição aqui conosco, e Deus tem abençoado muito este servo do Senhor, irmãos. Nos orem pelo nosso irmão Serafim, pela sua esposa, orem pelas situações que existem, para que Deus traga o servo do Senhor para vir morar aqui em Formoso e nos ajudar nesta obra. Eu tenho dito a ele, eu estava conversando com ele que preciso muito dele aqui, pois é uma pessoa que eu tenho uma confiança muito grande. A gente se conhece de muitos anos. Irmãos, orem por ele e por todos aqueles irmãos que têm abençoado esta obra, mesmo distante. Mas tem pessoas que moram distante, tem pessoas que eu nunca vi, mas são dizimistas desta igreja. Glória a Deus. Que Deus tem abençoado. Terça-feira, irmãos, eu acho que quinta-feira, no culto da fé, eu estarei prestando conta aos irmãos de toda a movimentação. Terça-feira é o primeiro, quinta-feira é o primeiro, né? Eu não sei se a gente teremos culto, a gente vai ver ainda, mas possivelmente essa semana eu vou estar prestando conta para os irmãos de tudo aquilo que a gente fez. Eu quero agradecer, irmãos, a missionária irmã Isabela, que tem nos bastidores, tem nos ajudado muito. Eu às vezes peço as coisas para ela que eu digo como é que eu quero, e ela tem que entender o que é que eu quero. Muitas vezes quando eu mando, eu digo, acho que ela não vai entender não, mas daqui a pouco ela manda a foto e tudo como eu queria. A gente temos uma tabela de oferta semanal e nós temos a mensal. Foi ela que fez essa tabela e a gente já organizou tudo. A gente só não fechamos ainda, porque ainda tem o culto de hoje, o culto de amanhã no ciclo de oração, culto de doutrina e o culto de ano novo, para aí então a gente poder fechar todas as nossas contabilidades. A gente não se preocupa, nós pode entrar qualquer pessoa aqui para ver a contabilidade da igreja, que está tudo organizado. Desde o momento que a gente começou a fazer os talões até hoje, está tudo organizado, tudo pronto. Amém? Então o irmão Serafim estará trazendo a palavra de Deus para nós. Sei que foi pago um alto preço na cruz, quando morreu meu Salvador. Ele pensava em mim, ele pensava em ti, pensava em nós. Ele pensava em mim, ele pensava em ti, pensava em nós. Aleluia, glória a Deus. Por amor, sua vida
vida entregou, meu Senhor, humilhado foi com a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, meu amor, por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi com a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, meu amor. Aleluia, glória a Deus. Foi tudo por amor, né, que Ele pensou em nós, né? Como uma ovelha, né, levado ao matador, né? Ele não desistiu, né? A gente vê, né, que o castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz, né? Da sua pisadura nós fomos sarados, né? O Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo, né? A gente vê, né? A tão grande amor de Jesus, né? Por levar, né, nosso fardo, né? A nossa cruz, mas ele não desistiu, não era para ele, né? Uma tão grande vergonha, flagelado, vituperado, mas ele padeceu os nossos pecados. E esse é o nosso motivo de nós estamos aqui para bendizer e exaltar o santo nome do Senhor Jesus, que ele é digno, merecedor de toda a honra e toda a glória, né? Vimos que o número está muito pequeno, resumido, mas o Senhor, ele conta, né, com qualidade, né? O Senhor não conta com número, como assim fez Gideão. Começou com 32 mil e terminou com quantos? Com 300, né? Então o Senhor conta, né? A gente sabe que muitos estão nos seus afazeres, né, com seus compromissos, mas a gente vê um esfriamento muito grande, né? Até a palavra do Senhor diz, né? Por se multiplicar em iniquidade, o amor de muitos se enfriará, né? Eu lembro, né? Um período de pandemia, né? O pessoal, quando houve aquela lei para fechar as igrejas, né? E os templos, né? Com multidão de pessoas, e a gente viu, né? A preocupação do povo, né? Por não poder estar na igreja, né? Como frequentava sempre. E eu pensava assim, quando acabasse a pandemia, né, o pessoal ia voltar novamente, ou seja, com mais alegria, né, com mais desejo de servir ao Senhor. E a gente vê que nem todos voltaram, né? Ficaram isolados, outros desistiram, outros não foram mais para o tempo, para a casa do Senhor. Mas que possamos dizer como Davi, né? Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Só em falar, né? Só em falar que a casa do Senhor já se alegrou. Mas, meus irmãos, eu peço que os irmãos abrem sua Bíblia no livro de Juízes, né? Eu quero agradecer ao nosso pastor irmão Manassé, que é amigo e companheiro, por a confiança, a honra que ele nos tem dado, né, nessa noite, né? Trabalhamos juntos, né, assim como ele tem falado, e é uma honra, um privilégio estar ao lado desse homem, que tem aprendido muito, tem sido um exemplo, né, de homem, de fé, de testemunho. Tenho crescido muito através de seus testemunhos, aprendizado, tenho aprendido muito com esse homem de Deus, e tem sido de bênção, né, para o nosso crescimento espiritual. E o Senhor tem nos abençoado muito, né? E até hoje, né, até quando Deus permitir, nós estamos aí trabalhando junto conforme a vontade do Senhor Jesus. Livro de Juízes, capítulo 6, vamos estar aqui meditando na palavra do Senhor Jesus. Eu estava pedindo a Deus uma palavra, né? E eu folheando a Bíblia e me veio, né, o Espírito Santo nos fez trazer essa palavra, né? Nos deu esse desejo de nós trazer essa palavra. Eu não esperava que eu ia ministrar a palavra do Senhor Jesus, mas desde já eu rogo a oração de santo ao meu favor, porque a Bíblia diz que se do céu não descer, né, nada sai do homem, né? O Senhor é quem coloca a palavra na nossa boca. Amém? Mas vamos estar lendo a palavra do Senhor no livro de Juízes, capítulo 6. A gente vai ver uma passagem muito interessante e conhecida dos irmãos, a qual vai falar sobre Israel, né? A gente vamos ver aqui sobre a servidão e sobre os medianitas e a chamada de Gideão, né?
as maravilhas, né? Os sinais que o Senhor ele tem feito por meio do seu povo, e a promessa do Senhor se cumprir, né? Porque o Senhor não é filho do homem para que minta e nem homem para que se arrependa, né? O Senhor, quando ele fala, ele cumpre, assim como ele fez na vida do seu povo Israel, a nação eleita. E a gente vê, né, que o Senhor ele permitia, né, o Senhor para que os medianitas, os inimigos, né, o castigassem, né, ele permitiu que ele caísse na mão do medianita por causa da vossa desobediência. E a gente vê aqui no livro de Juízes, capítulo 6 e versículo 1, diz assim: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor o Deus na mão dos medianitas 7 anos. Você vê que eles fizeram, né, aquilo que era mal, né, aos olhos do Senhor, e o Senhor entregou na mão dos medianitas, né? E a gente vê que no versículo 3: porque sucedia que semeando Israel subia os medianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra ele subiam. Você vê que aqui a palavra do Senhor vai dizendo que quando ele semeava, vinham os medianitas e os amalequitas, né? E também os do Oriente contra ele subiam. Você vê que ele plantava, né, a sua agricultura, e a gente vê que vindo, né, os inimigos, como está aqui a palavra do Senhor dizendo, os medianitas, né, e os amalequitas, e ele vinha, né, e ele destruía, ele levava. Você vê que ele plantava e não tinha direito de colher. Aleluia, glória a Jesus. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Ele vinha, né, com a sua tenda, né, e ele, né, se hospedava ali, eles levavam tudo, né, roubava tudo. E assim Israel ficava inferiorizado, né, ali contra os seus inimigos, os medianitas, os amalequitas. E o Senhor lhe permitia, por causa da vossa desobediência, que o Senhor ele já estava olhando alguém. O Senhor já tinha escolhido alguém. Aleluia, mas o povo precisava se voltar, o povo precisava se arrepender dos seus pecados, o povo precisava, né, voltar ao primeiro amor. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. E a gente vê aqui, né, que, repita comigo: Gideão escondido, mas Deus o encontra. Gideão escondido, mas Deus o encontra. Então a gente vê que Gideão estava escondido, mas Deus o encontra. É quando Deus ele vê além da aparência. Então o nosso Deus é um Deus que vê além da aparência. Quando ninguém te vê, dá nada para você, né? Mas Deus ele está te vendo, os olhos do Senhor ele está contemplando, né? A Bíblia diz que os olhos do Senhor eles contemplam todos os moradores da terra, tanto os bons como os maus. E a gente vê aqui, né, que malhar trigo no largar é algo incomum. Isso mostra estratégia e criatividade. Então o Senhor é aquele que dá estratégia e criatividade, né? A gente vê que no versículo 5: porque subia com os seus gados e tendas, e vinham como os gafanhotos. Então era tanta multidão que não se podiam contar, nem eles e nem os seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Veja, ele vinha, né, com a multidão e os seus camelos, e ele entrava na terra para o destruir. Você vê, eles plantavam, mas eles não tinham o privilégio de colher. Veja que tristeza, né? Que angústia, né? Ele vivia inferiorizado, oprimido, e Deus ele permitiu que tudo isso acontecesse, porque ele era obstinado, né? Voltado a pecar, e o Senhor não se agradava disso. O Senhor não se agrada aquele, né, que é obstinado e voltado ao pecado. Mas o Senhor quer que nós fizemos a vontade dele, que nós, né, obedecemos a ele, porque a Bíblia diz que o Pai castiga aquele a quem ama. O Senhor ele o castigava para que ele o lembrasse de se voltasse para o Senhor. E versículo 6: assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então o filho de Israel clamava ao Senhor. Então era isso que o Senhor queria, é que ele se arrependesse, que ele se humilhasse, que ele clamasse ao Senhor, que ele pedisse socorro ao Senhor.
E no versículo 10, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não desse ouvido a minha voz. Aleluia. O Senhor está falando aqui para o seu povo. Glória a Deus. Ele disse: não tem mais, né, aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas vós não desse ouvido a minha voz. O Senhor quer que o nosso ouvido esteja pronto a ouvir, né, o que o Senhor está falando, mas eles tomaram o destino errado, né, caminho errado, e o Senhor não se agradou disso. Mas quando a gente chega no versículo 11, onde o anjo fala com Gideão, então o anjo do Senhor veio e se assentou-se debaixo do cavalo que está em Ofra, que pertencia a Joás, ou a Biscalita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos medianitas. Você vê que o anjo do Senhor, né, ele aparece ali a Gideão, e ele estava malhando o trigo, aonde se largava, malhava uva. Você vê que não era um lugar propício, mas você vê que Gideão era um homem de estratégia, era um homem, né, a qual ele tinha visão, ele estava buscando um meio de sobrevivência. Era um homem criativo, né, mas ele estava procurando sobreviver. Glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. E o Senhor é aquele que está com os seus olhos fitos em nós, assim como ele estava olhando para Gideão. Aleluia, louvado, agradecido é o nome do Senhor. Então você vê que isso aí requer esforço, né, criatividade. Você vê que ele estava ali malhando o trigo, né, no lugar que malhava a uva, porque o trigo se malhava na eira, no lugar espaçoso, onde o vento se encarregava de levar a palha. E o largar era um lugar apertado, né, e era difícil de, né, malhar o trigo. E ali Gideão, ele estava malhando, né, o último trigo que ele tinha, mas ele estava procurando um meio de sobrevivência. E o Senhor estava olhando para Gideão. Então o anjo do Senhor lhe disse, ou seja, ele apareceu, ele disse: o Senhor é contigo, varão valoroso, ele quer dizer, varão poderoso, varão valente. O Senhor está dizendo essa noite: o Senhor é contigo, varoa valente, varoa valorosa, né, varão poderoso. O Senhor é contigo, aleluia, glória a Jesus, por onde quer que andar. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram. E se o Senhor é conosco, e porque toda essa miséria, todo esse caos, né, aconteceu conosco, né? Então, e as maravilhas, você vê que os pais de Gideão, ele o falava, ele ensinava, falava das maravilhas que o Senhor fazia. Glória a Jesus. Então, como é bom, né, a gente falar, né, da palavra do Senhor, as maravilhas do Senhor. Você vê que Gideão, ele faz menção aqui de lembrar: se o Senhor é conosco, porque toda essa miséria veio sobre nós, né? Porque tudo isso aconteceu, toda essa crise, essa fome, ela veio sobre nós, né? E as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Então você vê que Gideão está dizendo que o Senhor se esqueceu de mim, né? Deve aqui que Gideão, ele estava só com o anjo do Senhor, que aqui a gente vê que é uma teofania, né? Uma cristó, né? Fonia, é uma aparição, né? Uma manifestação do próprio Deus no deserto, assim como apareceu a Moisés, né, ali pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro, assim como apareceu a Jacó, aquele anjo, né, lá no Val de Jacó. Ele é o mesmo anjo que está aqui, que é o próprio Deus aparecendo a Gideão, e ele está dando a ordem: não te mandei eu, aleluia, glória a Deus. Veio que o Senhor já tinha falado a Gideão. E o versículo 15 diz assim: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Ou seja, porventura não te mandei eu?
o Senhor está dando uma ordem. Então não adianta a gente inventar desculpa, né? A gente querer, né? Contar desculpa para o Senhor. Mas quando o Senhor escolhe, está escolhido. Quando o Senhor ele manda, está mandado. Quando o Senhor determina, está determinado. Quem somos nós, né, para ensinar o Senhor a trabalhar? O Senhor é aquele que conhece tudo, que vê tudo, que sabe de tudo, porque Ele é conhecedor, Ele é onisciente, onipotente, onisciente. Ele vê tudo. Glória a Jesus, louvado, agradecido ao nome do Senhor Jesus. E a gente vimos aqui também, aleluia, glória a Jesus. Deus ele deixa, né? Mas mesmo escondido, Deus ele desce e o acha, porque Deus não precisa de altares, templos ou palácio para falar com alguém. Ele entra até no lugar de vergonha. Aleluia. O Senhor é aquele que ele entra, né, no lugar de vergonha, né? Onde algo é improvável, se alguém se acha improvável, né, com vergonha, mas o Senhor ele não precisa de altares. Glória a Jesus. Ele não precisa de templo, de palácio, né, para falar com alguém, mas ele entra no lugar de vergonha, aonde, né, tudo deu errado, né, aonde ninguém dá nada, né, aonde você acha que está tudo perdido, né, ninguém está vivendo, está tudo acabado, mas o Senhor ele entra lá. O Senhor é aquele que capacita, o Senhor é aquele que chama, o Senhor é aquele que levanta e que prepara. Aleluia, glória, assim como preparou a Gideão. Glória a Deus, louvado, agradecido ao nome de Jesus. Aleluia. E aqui a gente vê a palavra para a igreja, que tem gente, né, aqui que está vivendo apertado. Quantas pessoas estão vivendo apertado assim como o Gideão, com a alma, né, no largar, tentando sobreviver? Quantos estão buscando um meio de sobrevivência? Aleluia, glória. Mas Deus, né, o encontra. Gideão, né, ele achava que estava escondido, mas o Senhor ele encontrou. E o Senhor é aquele que está encontrando alguém nessa noite. Você não está perdido, né? Você não está esquecido. O Senhor ele está te contemplando. Os olhos do Senhor estão fitos sobre a sua vida. Você que está escutando a esse som, o Senhor está te olhando. Aleluia. Ninguém se esconde da presença de Deus. Gideão pensava que estava ali escondido, mas estava procurando um meio de sobreviver. Mas Deus estava observando. Deus ele viu aquela coragem, né? Mesmo ele começou com medo, mas terminou um soldado corajoso. Começou com 32 mil e terminou com 300. Veja, o Senhor quando ele prepara, né? Ele é aquele que vai adiante de nós. Ele é quem toma nossas guerras, a nossa conquista, porque aquele que promete, ele cumpre. Glória a Jesus. Ele não depende do homem, né? Mas ele é poderoso. O seu poder é suficiente. Ele faz muito mais, ele pode muito mais daquilo que nós pensamos e que nós imaginamos. Aleluia, glória a Deus. E a gente vê que a voz de Deus, né, revela você. Quem é você no Espírito? Aleluia, glória a Deus. O Senhor é contigo, varão valoroso, como diz. Gideão, pequeno, fraco, assustado, mas Deus o chama de valoroso. Um homem pequeno, fraco, ou seja, com medo, né, ali provavelmente poderia aparecer os amalequitas, os medianitas, e mais uma vez ali tomar o único meio de sobrevivência que ele tinha. Mas, glória a Jesus, o Senhor estava protegendo, o Senhor já estava cuidando de Gideão, o Senhor já estava provendo o futuro de Gideão. Ali um exército poderoso. Ele, você é um varão valente, poderoso, forte. Glória a Jesus, e o Senhor está falando para você nessa noite. Glória a Deus. Então, a gente vê porque Deus não fala com você pela situação, fala pelo seu destino. Deus não fala com você, Deus não olha, né, o seu estado atual que você está vivendo, mas Deus olha o seu ministério profético, o amanhã, o futuro. Deus já vê em você, né, um missionário, um evangelista, um pastor, uma missionária. O Senhor, ele já via isso. Então, o Senhor, ele não olha o seu estado atual, mas ele olha o amanhã. Aleluia, glória a Jesus. Ele olha o seu futuro. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus.
Então a gente vê que, quando ele diz assim, isso significa varão valoroso no hebraico, significa gibor, guerreiro forte, herói. Isso significa Deus estava chamando o que ele já viu lá na frente. Deus ele já estava chamando Gideão. Quando Deus ele chama a gente, ele já está vendo lá na frente como vai ser o seu ministério, né? Glória a Jesus, aleluia. Ele está preparando você para uma grande missão. Glória a Deus. E a gente vê aqui, né? Quando Deus libera uma palavra, ele desperta aquilo que estava adormecido dentro de você. Quando Deus ele dispensa uma palavra, aquilo que está adormecido, amortecido dentro de você, aleluia, glória a Jesus. O Senhor, ele desperta, ele levanta, aleluia, ele te dá ânimo, ele te dá coragem. Aqueles que estão cansados e oprimidos, ele não é aquele que tem refrigério para a alma, alegria, aleluia, glória a Jesus, para a vossa alma. O Senhor, ele vê o teu além, o teu futuro, o amanhã, glória a Deus. E aqui a gente vê que Deus usa o improvável para fazer o impossível. Aquilo que é improvável, aquilo que você acha que não pode, não vai conseguir, mas o Senhor ele te capacita, o Senhor ele te levanta, né? Quantos estão caídos, detidos, sem força, mas o Senhor ele está te dando as suas mãos poderosas e te levantando e te capacitando nessa noite. Você que está fraco, detido, o Senhor está te levantando. Glória a Jesus, aleluia. E a gente vê que eu sou o menor da casa. Gideão olha para a fraqueza, mas Deus olha para o propósito. E é assim que ele trabalha. Enquanto Gideão ele está olhando para a sua fraqueza, né? Para o momento, a situação que ele estava vivendo, né? A gente não vê quando ele fala que ele é de uma família menor, mais pobre, ou seja, é o menor. Isso não quer dizer que ele está demonstrando uma humildade, mas ele é um conservador. Ele está conservando a sua tradição, o seu costume, né? Ele não poderia desistir, não é? Mas ele foi buscar um meio de sobrevivência. Aleluia, glória a Jesus, glória a Deus. E a gente vê que Gideão ele não olha para a fraqueza, mas Deus ele olha para o propósito. É assim que o Senhor trabalha na nossa vida. O Senhor trabalha além daquele para que nele espera. O Senhor trabalha para aquele que nele espera. Se você está esperando em Deus, se você está confiando em Deus, né? Então o Senhor ele está trabalhando por você. Ele não parou de trabalhar. Ele disse: meu Pai trabalha e eu trabalho até agora. Ele que os seus olhos não tosquenejam. Ele não dorme, mas ele trabalha, né? Para lhe favorecer, para lhe abençoar. Glória a Jesus, glória a Deus, glória a Jesus. E a gente vê aqui que ele pega o pequeno e faz grande. Quantas vezes, né, o Senhor tem pegado o pequeno? Nós, quem era nós lá no passado? Mas o Senhor, ele nos pegou e ele hoje nos fez grande, né? Ele nos capacitou e colocou aqui no lugar de honra, como vaso de honra, para adorar Ele, para bendizer o seu santo nome. E você está no melhor lugar. Você é embaixador de Cristo. Você é filho de Deus. Você foi comprado, né? Você foi separado. Você foi escolhido e está aqui para servir ao Senhor na beleza da sua santidade. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. E a gente vimos aqui também no versículo 16. E o Senhor lhe disse: porquanto hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Veja, ele disse: hei de ser contigo. Isso que o Senhor falou: eu hei de ser contigo, eu irei com você, eu estarei com você nessa peleja, nessa guerra. Como ele disse a Josafá: nessa peleja não terei que pelejar. Ou seja, lá em Êxodo, né? 14:14. Parai e vede o livramento do Senhor. Ou seja, em 2 Crônicas, capítulo 20, e lá em Êxodo 14:14, ele diz assim: o Senhor pelejará por vós e vos calarei. Então o Senhor é que vai adiante de vós. Ele está pelejando por você. Ele vai adiante de nós, quebrando, né,
os laços do inimigo, as barreiras, né? As artimanhas, né? O inimigo, ele levantou para destruir. O Senhor é especialista em desarmar, em quebrar o laço do inimigo. Se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, os inimigos já tinham nos engolido vivo. Mas a misericórdia do Senhor, né? A bondade do Senhor, ela é grande na nossa vida. Aleluia, glória a Jesus. E no versículo 18 diz assim: e ele disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és comigo. Fala. E o Senhor não só deu um sinal, mas ele deu 2 sinais. Gideão precisava de um sinal. Gideão ainda estava inseguro, né? Mas o Senhor já tinha dado uma ordem: não te mandei eu, vai nessa tua força. Mas agora Gideão, ele pede um sinal a Deus, e Deus ele dá 2 sinais. E assim como Gideão pediu, o Senhor fez, e assim aconteceu. Eu creio no texto, né, que o Senhor ele ia com ele. Gideão, ele se sentiu seguro. Glória a Deus, glória a Jesus. E ele disse, e o Senhor disse: porquanto, ou seja, ele disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal, queres comigo? Fala, rogo-te que daqui não aparte até que eu venha a ti e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que eu volte. Veja. E entrou Gideão e preparou um cabrito e um bolo asno, de uma efa de farinha e carne, e pôs num asfalto e o caldo pôs numa panela e trouxe-o até debaixo do cavalo e lhe apresentou. Veja, ele trouxe uma oferta, um sacrifício ao Senhor, para que o Senhor recebesse. Aleluia, glória a Deus, assim como ele pediu. Aleluia, glória a Jesus. E a gente vê no versículo 19, ele diz assim: porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e o bolo asno e põe-nos sobre esta penha e veste o cado, e assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava nas suas mãos e o tocou a carne e o bolo, né? Asno. Então subiu fogo da penha e o consumiu, a carne e o bolo asno, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos, né? Você vê que o Senhor, ele recebeu o sacrifício de Gideão. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor, ele está pronto para receber o nosso sacrifício. Aquilo que o Senhor tem feito, aquilo que você tem feito para Deus, né, não é em vão, mas desde que você faça com sinceridade, dê o melhor, apresente a melhor oferta para o Senhor, né? Obedeça aquilo que o Senhor te pediu, faça de coração, porque o Senhor não olha o tamanho da oferta, mas sim ele olha para o coração. Assim como ele recebeu a oferta de Abel, ele não olhou o tamanho da oferta, mas ele olhou o coração. Aleluia, glória a Deus. Então viu Gideão que era o Senhor, o anjo do Senhor, e disse Gideão: ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Veja, Gideão, ele viu o anjo do Senhor face a face, né? E a gente vê, assim como Moisés, né? Ele viu, assim como uma parte do Senhor ali naquela rocha, assim como João, lá na ilha de Patmos, ele viu o Senhor, e ele caiu como morto aos seus pés. Você vê, e o Senhor, aquele que vê ele morrerá. Mas você vê que ele viu o anjo do Senhor, e ele pensava que ia morrer, como diz o versículo a seguir. Porém o anjo lhe disse: Pai seja contigo, não tema e não morrerás. Ele disse: fique em paz, Pai seja contigo, né? Não tema, porque você não vai morrer. E a gente vê que Gideão, então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, ele disse, e chamou Senhor em paz, e ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiezritas. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bote que está aos pés dele. Você vê que o pai de Gideão, Joai, ele era um homem
que era um homem idólatra, que adorava Deus estranho. E você vê que Deus ele levantou Gideão para fazer a diferença, para que o povo voltasse ao Senhor e deixasse de se dobrar perante imagem e idolatria, porque a Bíblia diz que os seus malditos é aquele que adora imagem, que era o que o pai de Gideão fazia. Aleluia, glória a Deus. O Senhor ele escolheu Gideão para uma determinada missão, para uma determinada obra. Glória a Jesus, aleluia. O Senhor já tinha um projeto na vida de Gideão, e o Senhor sabia, o que o seu pai tinha lá em casa, aquele boi que estava preparado para oferecer os deuses dele. Mas Gideão ele faz diferente, assim como o Senhor ele o ordenou, o orientou. E aqui a gente vê que ele diz assim: então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não os fez de dia, mas fez de noite. Levantou-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derribado e o box que estava aos pés dele cortado. E o segundo boi foi oferecido no altar no novo edificado. Então um dos outros disseram: quem fez estas coisas? E esquadrilhando e inquirindo disseram: Gideão, o filho de Joabe, fez estas coisas. Veja, o filho de Joabe, Gideão. Então os homens daquela cidade disseram a Joabe: tira para fora o teu filho para que morra, pois derrubou o altar de Baal e cortou o box que estava aos pés dele. Aleluia, glória a Jesus, glória a Deus. Então a gente vê que no versículo 3: porém Joabe disse a todos os que puseram contra ele: concederei vós, pois Baal livrai-vos, qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se Deus é por si mesmo, contenda, pois derrubaram o seu altar. Aleluia, glória a Jesus. Veja, já foi Deus trabalhando na vida de Gideão. Muitas vezes Deus usa o próprio inimigo, para falar bem de você, Então ele defende a si mesmo, Você vê que era Deus morto, que tinha olho, mas não via, tinha boca, mas não falava, tinha nariz, mas não cheirava. Você vê que era Deus morto. Mas Gideão, ele servia ao Deus vivo, o Deus que fez o céu e a terra, e o nome do Senhor foi glorificado, o nome do Senhor prevaleceu. Aleluia, glória a Jesus. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus. E aqui a gente vê que Deus vai usar gente sempre comum, gente que ninguém, aleluia, valorizou, mas gente que diz: eis-me aqui. Glória a Jesus. Deus é aquele que usa gente simples, gente comum, pessoas que ninguém valoriza, mas e diz assim, feito Isaías: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, envia. Aleluia, disse o profeta messiânico, Isaías. Então o Senhor é aquele que vai usar alguém preparado. O Senhor não chama aqueles que estão desocupados. O Senhor chama os que estão ocupados, assim como chamou Moisés, Gideão. O Senhor chama aquele que está sempre ocupado fazendo a obra. Glória a Jesus. Então a força de Gideão não estava nele, mas em Deus. Não era a força de Gideão, a estratégia física natural de Gideão, mas era Deus na vida de Gideão. Era Deus traçando o caminho, assim como Deus tem traçado o nosso caminho. Aleluia, glória a Deus. Então ele vai nessa tua força. Deus não estava dizendo que a força era de Gideão, mas a força era de estar na presença com ele. A força estava na presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, quando a gente está diante da presença do Senhor, quando Deus ele é conosco, quando a mão do Senhor ele está sobre nós, quando a gente está na disposição do Senhor Jesus, a gente sabe que o medo cai, o inimigo recua, a identidade desperta, a vitória chega. Aleluia, glória a Deus. Então a vitória só vem, o medo só cai. Aleluia, a nossa vitória, a nossa conquista só vem
quando a gente está diante, né, da presença do Senhor e quando o Senhor está conosco. Aleluia. Quando nós ficamos em comunhão, obedecendo, né, a palavra do Senhor e os seus mandamentos. Aleluia, glória a Deus. E a gente vê aqui, indo já para a conclusão, assim como Gideão, você pode também estar escondido. Quantas vezes você está cansado, desacreditado, sem esperança, aleluia, glória a Deus, pressionado, mas Deus te chama pelo seu nome espiritual. Qual é o seu nome espiritual? Muitas vezes é o cansaço, ao desânimo, a perseguição, mas o Senhor está contigo. Varão valoroso, varoa valorosa, né? Como ele disse, varão poderoso, forte, herói, o Senhor está contigo. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Deus. Se Deus é contigo, você pode vencer a batalha. Glória a Jesus, que está diante de você. Quais são as batalhas? Quais são as pelejas? Quais são as guerras? Aleluia. Que está, aleluia, te aprisionando, te amedrontando, querendo te fazer parar, desistir. Mas o Senhor é aquele que vai diante de ti. Vai nessa tua força. Não temas, não te pasme, não tenha medo. O Senhor falou com Josué 3 vezes: varão valoroso, não te mandei eu, seja forte e corajoso, porque Josué estava com medo, angustiado. Ele queria parar, ele queria desistir, mas o Senhor, ele deu a ordem. Se o Senhor deu a ordem, então vai adiante. Aleluia, glória a Deus. O Senhor, ele vai tomar as suas guerras, a sua peleja. O Senhor pelejará por vós. Aleluia, glória a Deus. Assim como ele deu vitória a Josafá. Tem momentos que o Senhor confunde. Muitas vezes você não precisa de armas materiais, arma física, mas às vezes o segredo é só cantar, é louvar, é adorar. Assim como o Senhor disse a Josafá: coloca os anciãos cantando na frente, porque eu vou fazer diferente. O Senhor, ele tem algo para tratar com você. Aleluia. Glória a Jesus. O Senhor tem falado com você nessa noite. Você não chegou aqui em vão, mas o Senhor, ele falou fortemente ao seu coração. Glória a Deus. E olha essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Doce mais que o mel, o que a toma pela fé, há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva de onde mana leite e mel. Amém. Então guarda nesta palavra, querido. O Senhor é contigo por onde quer que andares. Aconteça o que acontecer, Ele é contigo. Amém. Vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus desse trabalho. Mas amanhã nós estaremos no último culto, último núcleo de pregação lá na Rua do Canto. Amanhã, a partir das 19 horas, nós estaremos iniciando o culto ali em cima. Terça-feira, o último ciclo de oração do ano. Você vai estar aqui, não vai também? Quando? Mas a gente, vamos ver, Isabela não está livre terça-feira? Uma tarde? Pronto, então qualquer coisa que a Isabela dirige. Veja aí, Laura. Pronto, então a gente vê daqui para lá, porque nós queríamos fazer o último ciclo de oração do ano, mas a gente está tendo essa dificuldade, queridos. Eu estou orando para que Deus mande pessoas comprometidas, né? A Isabela, alguns sabem que ela vem enfrentando momentos difíceis da sua gravidez e está caminhando direto para Recife, mas Deus é o Deus que vai dar vitória à serva do Senhor. Mas a gente vê, irmãos. Mas amanhã à noite nós estaremos lá na rua do campo adorando a Deus. Terça-feira nós estaremos à noite aqui no culto de ensinamento
da palavra de Deus. É muito difícil quando a gente assim, a gente não pode contar com todo mundo, né? Eu creio que ela essas 2 semanas estava enferma e ontem, aliás, amanhã ela está viajando, terça-feira, né, viajando para Tamandaré, pois todo mês de janeiro, o mês de janeiro a senhora vai dar um jeito de vir para o ciclo de oração, né? Da quarta-feira. Essa quarta-feira, a primeira quarta-feira do ano, a gente tem ciclo de oração aqui, o Cleide vai estar aqui, em nome de Jesus Cristo, pelo menos para o culto de ciclo de oração. Ela vem, termina o ciclo de oração, ela pega o ônibus voltando, dá para vir em nome de Jesus Cristo, amém? Então, irmãos, nós vamos estar orando neste momento. Senhor, meu Deus, meu Pai que está nos céus, querido e amado Deus, queremos te louvar e te agradecer por tudo, pela tua bênção, pelo teu amor, pela tua bondade e pela tua misericórdia. Meu Deus amado, eu venho te apresentar, ó Deus, o teu trabalho, te apresentar, ó Deus, a vida de cada um dos teus servos. Pai amado, despede a cada um de nós em paz, ajuda-nos em tudo, Deus. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu servo. Te agradeço, Deus, por esta palavra que o Senhor nos deu através do teu servo, pelos teus servos aqui presentes. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e as divinas consolações do Espírito Santo seja com todos, para todos sempre. Amém. Leve de Deus uma bênção para casa. Eu não pode.